Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Afortunados, Construindo a Sua Sorte, um programa onde nós falamos sobre finanças, comportamento e negócios. E hoje a gente começa com uma frase de impacto. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Eu vou receber uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Ele é head da renda variável de um escritório da Drive Capital e está aqui hoje não para falar de renda variável, mas para falar de comportamento e de estoicismo. Vamos filosofar hoje. Lúcio Massa, obrigada, seja muito bem-vindo. Obrigado você, é um prazer conversar novamente, dessa vez nada a ver com o mercado financeiro, melhor. Tem a ver com o mercado financeiro, né? Exatamente, mas não diretamente o mercado financeiro. Lúcio, vamos começar então, por que a gente trouxe esse tema? Só para vocês entenderem da onde que surgiu a ideia do estoicismo. Quem me acompanha há algum tempo sabe que já fizemos algumas lives, né, Lúcio? Para falar de renda variável, de mercado internacional. E aí, em um desses momentos, o Lúcio trouxe essa questão do estoicismo, que ele era um apreciador, um estudioso. Pode ser um apreciador. Um apreciador do estoicismo. Ele disse, vamos conversar sobre isso, ele topou na hora. E eu confesso que eu fui pesquisar mais sobre o termo, que é uma coisa bem bacana, e acabei descobrindo que eu sigo várias coisas aí dentro do estoicismo sem saber. O que é, Lúcio? Para quem nunca ouviu falar, o que significa essa palavra? Eu acho que uma coisa bem interessante é isso de... quando as pessoas começam a ouvir um pouco mais sobre o estoicismo ou vão atrás, elas descobrem que elas já ouviram muita coisa do que elas estão lendo agora. E o estoicismo, ele acabou permeando em diversos meios, muito no cristianismo lá atrás. Então, muita coisa que eles ensinam, a gente já ouviu falar ou é bombardeado um pouquinho, principalmente agora na mídia, que está mais... acho que está mais em voga isso. Uhum. A gente acaba já recebendo essa informação. Então, acho que falando um pouquinho sobre o surgimento do estoicismo, né? Ele iniciou com Zenão de Sítio, ele era um comerciante fenício e numa das suas viagens de navio, o navio naufragou, ele acabou perdendo todas as mercadorias. E aí o que era para ser uma tragédia acabou sendo a origem do estoicismo. Ele acabou chegando em Atenas e aí numa livraria da época ele começou a estudar um pouco sobre filosofia e aí ele quis passar um pouco desse conhecimento adiante. Ele já estudava um pouco algumas outras filosofias, então tem um pouco a ver com o cinismo lá atrás. E aí ele começou a ensinar num lugar que eles chamavam de estoa, que aí é um pórtico coberto, mas era um lugar aberto. E aí algumas pessoas chamam de pórtico pintado. E aí acabou o nome de estoa, virou estoicismo. E o interessante é que as pessoas passavam lá e qualquer um que se interessava podia parar e aprender um pouco mais. E aí teve o nome, né, de estoa, virou estoicismo, e aí teve a origem no estoicismo. E o estoicismo ele é uma escola filosófica prática, onde eles valorizam muito mais a ação do que a palavra. E o foco deles é no autocontrole, na aceitação e nas virtudes para que você tenha uma vida feliz e equilibrada. Lúcio, e aonde que surgiu o estoicismo na tua vida, assim? O que aconteceu ou foi indicação? De onde surgiu? Eu estava passando por um momento um pouco conturbado da minha vida e através das redes sociais eu acabei de alguma forma vendo algumas frases que me chamaram a atenção, comecei a seguir um canal e esse canal fez uma vez um bate-papo com uma pessoa que chama Adriano Rade. E até depois sigam Adriano Rade, R-A-H-D-E. Ele é uma pessoa que ele estava conversando sobre estoicismo e aí tem muito dessa questão de autocontrole, né? Porque o estoicismo ele traz foco no que você pode controlar e aceite o que você não tem controle. E aquilo para mim, como eu era uma pessoa controladora, eu falei, cara, como é que isso faz sentido? E aí eu fui atrás
e entendi que eu querer mudar as coisas que eu não tenho controle só fazia um mal a mim. Então, acho que essa foi a minha porta de entrada pro estoicismo. Bacana. Falando em frases, eu trouxe várias anotações, porque tem alguns principais filósofos, né, que eu gostaria, inclusive, que você falasse sobre eles, se possível. Mas eu trouxe algumas citações, algumas frases aqui que eu achei muito interessantes em relação ao estoicismo, né? Tem o Sêneca, por exemplo, que ele fala: quem se entrega a medos vazios acaba ganhando medos reais. E um homem é tão miserável quanto ele imagina que seja. Então são todas frases assim super impactantes, né? E que fazem a gente refletir bastante. Exato. E às vezes nesse primeiro momento você lê não faz muito sentido. Uhum. E aí quando você vai entendendo ela profundamente, você vê o quanto de alguma forma você tem ali um ponto que você pode melhorar. E aí falando um pouquinho dos 3 estoicos que eu considero serem os mais importantes, eu acho que a gente tem Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. E eles são pessoas bem diferentes, com características bem diferentes, e que ajudaram bastante nessa formação do estoicismo e fazer com que isso chegasse até a gente, né? Então você tem primeiro Sêneca, que ele era uma pessoa super rica lá de Roma, ele era uma figura pública e ele foi o tutor de Nero, o imperador romano, que até depois chegou a condenar ele ao suicídio, né? E por incrível que pareça, com todo o conhecimento que ele tinha, Nero foi uma pessoa que causou muito sofrimento naquela época. E dele veio o livro que chama Sobre a Brevidade da Vida. E ele não escreveu com esse intuito de virar livro, né? O que aconteceu é que ele escrevia cartas para amigos, com alguns conselhos, e aí depois de alguma forma essas cartas chegaram a alguma pessoa que transformou em livro. Uhum. Depois a gente teve Epiteto, que ele já nasceu de uma família escrava, ele se mudou depois para Roma sendo um escravo, ele tinha uma deficiência na perna, e ele entendia essa questão de focar no que ele podia controlar, e ele, com todos esses problemas da escravidão, o problema para andar, ele tinha uma visão muito positiva. 3 filósofos de realidades super diferentes, né? Somente na questão socioeconômica, não sei se na época eu posso falar dessa forma, né? Sim. Né? Isso que fala. Um que era escravo, que era imperador, o escravo era o Epiteto. Epiteto, o imperador era o Marco Aurélio, e tem mais um. Tem Sêneca. Que era? Sêneca, bem rico, influente, era uma figura pública. Era o Faria Limer. E os 3 tinham esses mesmos. Você pode falar que são valores similares? Ou forma de pensar similar? Estilo de vida? Como será que a gente pode falar isso? Eu olhando um pouquinho para mim, assim, eu enxergo que de alguma maneira eles devem ter tido alguns ensinamentos quando eles eram mais novos. Eu acho que muita coisa. As coisas são mais fáceis, né, de aprender quando a gente é mais novo. Depois Sim, muito mais. fica um pouco mais trabalhoso, assim. Então, eu acredito que eles terão tido alguma influência ali de alguém próximo deles na infância. E tinha essa visão um pouco mais positiva, né? Você imagina, você é filho de escravos, você é escravo, você tem um problema na perna, dificuldade para andar, e aí você tem essa visão, ou você já acho que nasce abençoado ali, ou você tem uma pessoa próxima que consegue te passar Esse ensinamento, né? Tem algumas questões do estoicismo que eu fui pesquisar um pouco, por isso eu tô cheio de anotações, porque muita coisa, se fala de filosofia, a gente não altera, né? A gente lê e entende. Tem uma coisa que chama ataraxia, que é justamente ver esse mundo livre de preocupações, das paixões, dos medos, né? Seria um estado de ataraxia, será?
um estado de equilíbrio, né? De você ter essa tranquilidade. Que acho que a gente até estava conversando um pouquinho antes. Você tem a ataraxia, você tem a apatia. Isso. E a gente estava tentando discutir ali qual que é a diferença dos dois. E eu enxergo um pouco eles sendo duas coisas muito próximas. A gente entende a apatia, que é o que a gente vê como uma tranquilidade interna, né? Mas eu entendo que a partir do momento que você tem um equilíbrio, que você está livre dessas preocupações, dessas paixões, isso acaba te trazendo essa paz interna. Então, isso realmente é um estado de espírito e algo que eles buscavam com frequência. E eu acho que tem muita ligação, assim, com alguns termos e práticas que a gente vê hoje, talvez a raiz disso tenha sido o estoicismo, não sei, se alguém souber pode informar também, por favor, alguém que tem um conhecimento mais profundo sobre isso. Por exemplo, hoje fala no Mindfulness, que tem a ver com meditação, com estar presente, viver o agora. Aí tem a terapia cognitivo-comportamental, que ela trata muito com previsibilidade. Na verdade, não é nem previsibilidade, é você conseguir desenhar cenários possíveis, inclusive os piores cenários possíveis para determinada situação, e isso te traz uma certa tranquilidade, porque a partir do momento que você tem uma visão das possíveis consequências em relação a coisas que você não controla, tudo que é trazido pelo estoicismo é muito simples, assim, cara, vive a tua vida numa boa, não incomoda os outros, aceita que você não é dono de tudo, não tem controle sobre tudo, vive a tua vida tranquilo, faz um planejamento, para você não ter nenhuma surpresa, e quando tiver surpresa você conseguir ter a sua noite de sono tranquilo. Acho que é basicamente isso, é um simples. Quando você falou para mim, pô, vamos falar de estoicismo e tentar ver o livro que isso tem com investimentos, mercados, mas eu fiquei pensando um pouco, eu estava com umas ideias assim na cabeça, né? Porque, ainda mais no mercado que eu atuo especificamente, é ainda fiável, a gente está vendo isso faz alguns anos, essa montanha-russa de eleição, e inflação alta, juros altos, aí vem guerra, e aí muitos acham que vai melhorar, o negócio assim, não fica. E eu acho que é um pouco disso, né? Muitas pessoas, elas entram no mercado, né, às vezes, no embalo de outras pessoas, ou porque ela vê a bolsa subindo e ela fala, acho que tá na hora, eu vou ganhar mais dinheiro aqui. Então você tem um pouco dessa ganância, que muitas pessoas são pegas, ela não tem um perfil para esse tipo de investimento, e ela entra totalmente sem entender nada. E aí você tem um percurso que essa pessoa faz, onde num certo momento o mercado vai lá e bate nela, e ela sai machucada para nunca mais voltar. Então eu estava tentando ver algumas situações que eu vejo no dia a dia e falando onde que o estoicismo poderia, de certa forma, talvez resolver ou apaziguar um pouco essa situação, né? E eu puxando algumas coisas, daí eu trouxe muitas pessoas, elas têm uma dificuldade de diversificar os investimentos. Então, ela ouviu uma dica de um amigo, e esse amigo agora está milionário. Por exemplo, vou dar uma situação, imagino que eu acho que é mais fácil, um exemplo. Estou trabalhando, sou CLT e tenho medo de ser demitido. Que eu acredito que seja um medo muito comum no mercado, principalmente no mercado financeiro, nessa tensão. Ok, se eu for demitido, qual o pior cenário que pode acontecer? Como eu me planejo, eu acabo fazendo um planejamento para situações possíveis, né? Se eu for demitido, eu não tenho como me manter durante um período dentro da mesma qualidade do padrão de vida que eu tenho até me colocar no mercado. E sei lá, qualquer emergência que ocorra na vida, você está preparado para aquelas situações. O estoicismo é muito disso, né? Eles têm um dos princípios do estoicismo, é o que eles chamam de premeditatio malorum, que é você premeditar tudo de ruim que pode acontecer.
Então, pensando um pouco nesse caso que você trouxe, você pensa, se eu for demitido, o que vai acontecer? E aí você vira nessa ansiedade, porque você sabe que a sua empresa está passando por um momento delicado, estou tendo cortes. Isso vai te afetar não só profissionalmente, como pessoalmente, né? E aí você levantando esses possíveis problemas que você pode ter, eu acho que acaba te trazendo um pouco de paz, de tranquilidade, porque você enxerga realmente quais são esses problemas, você não fica cego ali, só imaginar isso, o que vai acontecer. Você coloca isso realmente na tua frente. E aí você consegue dar uma possível solução para cada um desses problemas. Então, a primeira solução aqui, até entrando um pouco no mercado financeiro. Se eu for mandado embora, eu tenho uma reserva de emergência, eu não tenho nenhum dinheiro guardado. Então, eu preciso ter pelo menos 6 meses, um ano de recursos onde eu possa Manter o padrão ali, né? Pagar um cliente. Então você consegue falar, então, ok, eu vou começar a montar uma reserva de emergência. Se eu for demitido, qual que é o outro problema? Além da questão financeira, fazendo aqui o dia inteiro. Então você começa a achar soluções. Vou começar a preparar um currículo, vou ter uma rede social onde eu possa começar a divulgar alguma coisa. O network, né? Manter o meu network ativo, eu acho que são algumas coisas assim, bem importantes que todo mundo deveria fazer durante o seu período de maior tranquilidade, digamos assim, que você está com um trabalho legal, você está com as contas em dia, você está conseguindo se estruturar. É o melhor momento para você buscar aperfeiçoamento em alguma coisa. Ou, se você não está satisfeito na sua carreira, é o melhor momento de você começar a se preparar para migrar de carreira. Estudando, fazendo curso, enfim, independente daquilo, depende muito daquilo que você quer fazer. Mas se aperfeiçoar para esse outro momento da sua vida. Então, tudo que é planejado fica muito mais fácil. E aí você não tem medo. Você dorme tranquilo, a vida se torna muito mais leve. E aí você não tem essas preocupações de possibilidades, porque você está se preparando. E eu acho que os nossos problemas você tem um receio, né? Você tem um medo. Você acaba aumentando muito aquele medo, parece que aquilo vai te matar de alguma certa forma. E aí, a hora que você começa a colocar isso realmente no papel, você entende que não é o que você gostaria, não é o que você desejaria. Mas ok, se acontecer, você consegue se levantar e tomar algumas medidas. Então, isso realmente é algo interessante, assim. Muito. E entender também que as coisas, elas, quando a gente tem essa visão, esse preparo, essa forma de pensar em relação às coisas, algumas situações que a gente não gostaria de ter ou passar, ou aquele trabalho, a gente não está feliz, muitas pessoas estão insatisfeitas hoje com a sua posição, com o seu trabalho, olhar para isso e entender que ele é momentâneo, ele é durante um período, que você consegue mudar isso. Então é muito trabalhar a tua mente, os teus sentimentos, enfim, para poder ter uma tranquilidade maior, fazer essa migração, buscar aquilo que você realmente gosta, que faz sentido para você, sem sofrimento, entender que aquilo é passageiro, que você tem formas de sair dessa situação. E o endividamento é muito isso, né? Porque as pessoas estão aí, quase 80% da população brasileira hoje endividadas. Qual que é a saída para isso? Você está dentro da situação aterrorizante. Vamos começar a entender de que forma é possível, buscar especialista, conversar. Porque você acaba se envolvendo com essa situação e aí você tem você acaba prejudicando o seu emocional, né? Então, eu acho que o fato de você começar a até antecipar esse movimento, entender quais são as alternativas, você consegue manter a calma e ter uma atitude mais racional. Porque realmente o que acontece quando você não está preparado, que você acaba tomando decisões Erradas, né? exatamente Pela emoção ou pela urgência, né? Eu até estava conversando há poucos dias atrás, semanas atrás, com um amigo meu,
em relação ao posicionamento, assim, que quando a gente está numa determinada situação de emergência mais desesperada, a gente aceita qualquer coisa. Quando a gente está com clareza do nosso real valor, a gente está planejado, a gente sabe que existem empresas muito boas de trabalhar, vagas muito boas, mas ao mesmo tempo também existem empresas que acabam explorando ali, né, tirando o sangue das pessoas e não remunerando como deveria. Enfim, mas a questão central nem é essa. A questão central é que as pessoas consigam ter essa tranquilidade de conseguir dizer ou não, de enxergar o valor. E uma coisa que traz muito, que eu estava olhando no estoicismo, é em relação a... tem uma relação muito direta com o consumo. Que tem uma parte que fala assim, da leitura que eu fiz, que é quando você tem muitas coisas dentro de casa, você não precisa de uma casa maior, você tem que se desfazer de algumas coisas, né? Que é buscar a simplicidade. E eu vou fazer um link com outra coisa, que é o minimalismo, que é uma coisa que eu acho bem legal. O minimalismo, ele trata muito disso, que é viver com o essencial, sem excessos. Felicidade. Sem os excessos, e a gente vê cada vez mais isso. É óbvio que a gente tem as nossas necessidades básicas, que é um nível de conforto, realizar coisas agradáveis com a família, viagem e tudo mais. Mas chega um ponto que eu vejo muito assim, consumismo, ou a prática, para preencher um vazio. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha com dinheiro e que a gente enxerga a importância do dinheiro para as pessoas, mas é de que forma ter essa relação com o dinheiro como algo positivo, algo que te possibilite realizar as coisas, ter uma vida mais tranquila, sem ser escravo daquilo, né? Escravo do dinheiro. Tem que ter um porquê de você querer mais dinheiro. Ok. Eu quero ter ali a minha renda passiva, aplicar lá em renda variável, com impulso, ter uma tranquilidade. Mas para quê? Qual que é o sentido? Eu acho que isso é muito individual, né? Eu acho que em alguns casos, a gente até acaba entrando em outra seara. São várias. É um assunto que traz várias. Tipo, né, às vezes as pessoas têm crenças que foram criadas geralmente na infância e elas carregam isso com elas também. Então, vai ter isso de famílias que tinham dificuldades financeiras e essa pessoa viu quantos pais sofreram e tudo mais. Ela acaba gerando ali um desejo de eu quero ter uma condição financeira para não passar por esses problemas. Então, assim, eu acho que é um tema bem amplo. Né? Século de começar. Vamos começar pela ordem natural das coisas. Que eu sei que esses traz, né? Muito sobre isso. Que é entender as suas necessidades naturais. Eu acho que é um ponto de partida. Entender em que ambiente você cresceu e qual significado, qual a relação que você tem com o dinheiro. E entender tudo que o dinheiro pode te proporcionar de uma forma positiva. Que é justamente isso. Ter uns momentos agradáveis com as pessoas que você quer bem, que você ama, com sua família, poder desfrutar. Saiu recentemente agora uma notícia em relação à inversão, que já aconteceu há muito tempo, a inversão da pirâmide ali, né, de contribuintes, que são pessoas economicamente ativas, e das pessoas que estão recebendo pelo INSS, né, a aposentadoria, que já inverteu faz muito tempo. Então é pouca gente fazendo, gerando receita para essa enorme despesa que está tendo hoje, né? Então, é pensar também no futuro, em envelhecer com tranquilidade, com acesso à saúde, né? Ter uma mobilidade melhor, enfim. Acho que essa é uma preocupação que as pessoas têm que ter. O que isso tem a ver com isso? É justamente você eliminar o medo, eliminar essa perturbação de como eu estou envelhecendo, eu talvez não consiga me aposentar, eu não tenho uma renda passiva, eu não tenho dinheiro investido, eu não tenho reserva de emergência. A pessoa vai entrando em pânico. E eu acho que
a gente consegue colocar bastante coisa, né? Acho que uma delas até aquela parte que a gente estava conversando bastante, de entender o que você pode controlar. As pessoas muitas vezes elas ficam preocupadas e aí começa a gerar uma ansiedade e elas não conseguem nem dar o primeiro passo, porque aquilo acaba tramando ela. Então, o fato de você entender aonde você quer chegar, isso é importante. Acho que era até um pouco da frase que você trouxe no começo. Do navegar, né? Pegar minha cola. Ó, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Ou assim, o que você quer? O que você quer chegar? O que você quer mostrar e tudo mais. E aí, lógico, entender isso. O que eu preciso fazer? Mas entendendo que você controla as suas ações. Você não controla o resultado delas. Beleza. O que eu preciso fazer? E aí você começa a passar esse caminho. E o que eu acho legal falar é que muita gente começa a linkar a questão financeira com algo negativo. E eu acho que em nenhum momento os históricos falaram isso. Tanto é que a gente consegue ver muitos dos históricos importantes eram pessoas que tinham condições financeiras. E o que eles sempre traziam era a questão do quanto você desejar outras coisas poderia ser negativo. Isso aí poderia virar um vício, né? Eles falavam. Então, a pessoa muitas vezes ela esquece o que ela tem, ela quer sempre que o outro tem a verdurinha mais verde, por aquela questão. Mas eles falavam muito de você precisa aprender a ser grato ao que você tem. E não tem problema você desejar alguma outra coisa. Mas entender isso, que você precisa focar no que você tem controle e o resultado da situação de sua alçada, assim. E aí tem até um pouco que eu acho que deve ser necessariamente estoico, mas essa questão de você acreditar que o universo está trabalhando e que você não é superior ao universo, de achar que você tem o controle de tudo que você quer, é o que vai acontecer. Mas eu acho que tem essa questão de entender até onde vai as suas respostas e é você que se melhora. E assim que fala, né, que você não tem o controle, você nunca vai ter o controle de tudo. Como que se lida com isso, né? Ter essa tranquilidade para entender que, ok, eu consigo fazer isso, consigo ir até ali, mas tem fatores externos que são incontroláveis, que eu não tenho esse poder. Sim, é simplesmente o fato de você aceitar isso. E aí tem uma pessoa que fala, não é simplesmente você aceitar isso, é você passar a amar isso. É difícil, mas eu acho que muda tudo, então. Porque você aceitar o que? Tipo, você até às vezes se coloca numa posição, beleza, aceitei. E não como você ser uma pessoa fraca. Eu acho que quando você passa a amar isso, você começa a entender que tem uma força muito maior do que você tem. Que talvez você possa ter alguma forma de segurança com ela. Seja você fazendo a sua parte ou de alguma forma. Acho muito legal isso. Seria para não basta só aceitar, né? Se você não amar aquilo, é como se não fosse incorporá-lo na sua vida, na tua essência. Não faz parte não fica fazendo parte da tua essência. É só um que, ok, tá bem, deixa ele de lado e eu sei. O amor entre as pessoas, e o respeito entre as pessoas, ele vai muito em relação à aceitação das diferenças. E a aceitação não de Lúcio, eu tenho a minha caixinha, a caixinha azul, e o Lúcio tem a caixinha Lúcio, né? Tudo que ele acredita, tudo que ele viveu, tudo que, todas as experiências, tudo. Os teus valores, a tua essência, tá tudo dentro da caixinha. E o que é meu tá dentro da minha caixinha. Aceitar, hoje, o que eu vejo muito distorcido, socialmente falando, é que muitas vezes uma Suzy quer pegar o Lúcio e dizer, Lúcio, tua caixinha é legal, mas entra aqui na minha caixinha, porque isso é o certo. Isso não é aceitação. Aceitação é dizer, Lúcio, a tua caixinha é essa, a minha é essa, e legal, eu respeito. E muitas vezes as pessoas falam, se coloca no lugar dela. Cara,
é muito difícil você se colocar no lugar da outra pessoa. É impossível. É porque você vai falar, beleza, neste momento eu me coloco nesse lugar. Tô sentado aqui, você tá bebendo um copo d'água, a pessoa entrou, às vezes... Só que você tem toda uma história por trás que eu nunca vou saber. Sabe por que eu chamo isso? Lupa. Lupa ou lente, tanto faz. Você tem as suas lentes. E é através dela que você vê o mundo e interpreta o mundo. O que você tem de sentimento gerado a partir de um acontecimento é com base na sua história, na sua vivência, nas suas percepções. No ambiente que você viveu até hoje. E as outras pessoas têm as suas lentes. Cada um tem a sua lente. Então, a gente pode olhar a mesma coisa, do mesmo ângulo, ao mesmo tempo. E virar. E pedir, descreve o que você viu. Você vai descrever certo. Então, a gente pode estar olhando para a mesma coisa agora e eu descrevi diferente. Exato. Exato. O exemplo bobo é eu sou daltônico. Eu vejo uma cor diferente de você. Eu tenho certeza que não só na cor, mas a gente vê tudo diferente. Você vai prestar atenção no computador, eu vou prestar atenção no lápis, então o foco é diferente também, né? Ai, como eu adoro falar isso, eu queria dar essas devagadas, gente, que delícia. Dá pra ficar aqui, ó, várias horas. Tem mais uma frase aqui que fala assim, ó, do Epiteto. Se você quiser ser livre, só há um caminho. O desprezo das coisas que não dependem de nós. Que é o que a gente tá falando até agora, né? Que é aceitar o externo, o controlável. E aí, vamos um pouquinho para o mercado financeiro, mais diretamente, Lúcio, e a gente vai linkando. A gente já falou então do planejamento, da importância, porque tudo está muito... Quando você falou, que você poderia falar disso aí, sim, eu disse, caramba, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto, e quero pesquisar ainda mais, e agora ler os livros, achei extremamente interessante. Primeiro que a gente está falando de quando, em questão de anos. A época lá do State Season, a gente está falando de antes de Cristo, surgimento. Isso. E ainda hoje a gente vê, não é inventar roda. Não precisa inventar roda, tá tudo pronto, a gente só tem que aplicar. E eu acho que sim, quando você vê, a gente conversou também, são relativamente simples, mas não é porque é simples que ela é fácil de ser implementada. Perfeito. Então, eu acho que até quanto mais a questão pode dar, mas quanto mais você vai passando e você age de uma certa forma para você modificar isso, é difícil. Sim, com certeza. Então, assim, são relativamente simples, mas não tão fáceis de ser implementados. E aí a importância da educação dos crianças e jovens, né, dentro dessas... Porque tudo é ensinado, né? Todos os traumas, todos os medos, as crenças, elas são de alguma forma aprendidas por nós, eles são raça de crença, nada. Então é entender também a importância das crianças, dos jovens, e aí eu vou entrar no nosso ponto principal, que é educação financeira. Que é a importância dessas crianças, esses jovens terem essa educação financeira, para quando chegar no ano de adulto, eles estarem preparados, perfeito, preparados para qualquer mudança de mercado, uma perda muitas vezes. Eu fiz um trabalho há anos atrás, muito marcante na minha vida, um trabalho voluntário em Florianópolis, durante o Natal, que foi fazer comida e distribuir para os moradores de rua, que estavam em estado de rua, né? Que eu acho que é o certo que fala, né? Quem está em estado de rua. Só que eu sou uma pessoa que eu amo escutar história, eu amo conversar com as pessoas, e eu digo que a maior riqueza que existe na vida é você ouvir a história de uma pessoa. Que justamente o aceitar o outro é justamente isso, ouvir e entender. Porque aquela pessoa daquela forma hoje, né? É por isso que eu amo esse comportamento. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Mesmo a psicopatia, porque é o problema neurológico e tudo mais. Mas
todo comportamento ele tem uma justificativa, tem um histórico, né? E aí os moradores em situação de rua que eu tive a oportunidade de conversar, tinha esse professor universitário, mestre, que tinha uma carreira incrível, estava em situação de rua. Tinha jovens, tinha pessoas que têm lar, têm casa, tudo, e família, mas que vivem em situação de rua por algum motivo, e normalmente está linkado a um grande trauma, que é perda significativa de dinheiro, perda de trabalho, de uma profissão, muitos questão de perdas na família, rompimento conjugal, afastamento dos filhos, e, enfim, N motivos. E aí é onde que entra na nossa conversa, né, no estoicismo. São duas questões. Uma questão que é o planejamento, eu estou devagarando aqui, daqui a pouco eu chego, que é o planejamento, que é importante, e muito mais que isso é a base, né? É sempre ter a base familiar, a educação que as pessoas têm. E aí entra no estoicismo na questão do simples, que é justamente não é quanta coisa você tem, né? A simplicidade, enxergar o valor na simplicidade da vida. Então o dinheiro ele é importante, ele traz tranquilidade, ele possibilita vivências ótimas, várias coisas que a gente já falou aqui, mas ele não pode ser um objetivo final. Ele tem que ser algo que a gente, como vivemos no capitalismo, é óbvio que não é importante. Para a gente conseguir estar inserido no nosso meio social que a gente gosta, tá? Fazer coisas com as pessoas que a gente gosta. Mas é não ser escravo do dinheiro. É colocar e trabalhar pra gente. Cheguei no ponto. É colocar o dinheiro e trabalhar na sua forma. Se você colocar ele acima de tudo, você não controla se você vai ter o dinheiro ou não, né? Então, realmente, se você, por uma razão, perde um emprego, acontece um imprevisto, e aí, como é que fica a situação? Olha que maravilhoso se você consegue. Normalmente, se você perde emprego, você tem uma renda passiva que vai conseguir, além de sua reserva de emergência, que é importante, tem que ter. Eu acho que é o primeiro. É o primeiro passo, aqui já dei reserva de emergência. Mas se você consegue ter uma renda passiva ali, mensal, que consiga cobrir teus gastos, que sejam os teus gastos básicos, da alimentação, aluguel, financiamento, enfim, essas coisas básicas de escola, de ter filho. Olha a diferença que é a vida da pessoa. O quanto mais tranquila é. Não, sem dúvida. Porque a gente já quer ter essa renda passiva, mesmo todo o resto estando ok. Você não é a reserva de emergência, você tem um emprego. Agora, quando você realmente precisa, isso salva uma vida. Você sabe que Literalmente, né, Lúcio? Que a gente sabe que muitas pessoas acabam, infelizmente, perdendo a vida por questão financeira, tirando da própria vida. E aí você fica muito mais tranquilo, porque você sabe que você tem essa reserva de emergência, e você sabe que você ainda tem um outro recurso que ele te sustenta, e aí vai um pouco do que você trouxe antes. Você tem uma casa cheia, o ponto principal não é você comprar uma casa maior, mas é você diminuir, Continuar esse apoio. o que você tem de coisas. Então, olhando por uma ótica financeira, você tem uma renda passiva, talvez não cubra todos os seus custos, beleza, então vamos diminuir um pouco os custos, e que a gente pode melhorar para ficar mais tranquilo, essa reserva ficar intacta e essa renda passiva conseguir cobrir tudo. Então, acho que isso é de extrema importância, assim. E é um tipo de planejamento inteligente, né? Que como as pessoas não têm um histórico no país de educação financeira, é difícil começar. Eu ouço muitas pessoas que falam, mas essa frase é muito comum, eu ouvi, eu tenho problema com dinheiro. Tá, mas qual é o problema? Então, peraí, o problema é o dinheiro, você não tem dinheiro, você não sabe, você ganha uma receita bacana, tem uma receita bacana, mas não consegue investir, não sabe administrar. Por isso que é legal ter um profissional para dar essa orientação, né? Com mais racionalidade e menos emoção.
porque daí não vem carregado os traumas das traumas que as pessoas estão trazendo, não é? Às vezes você já faz uma crença ali e às vezes até te impede de enxergar realmente a real situação. Então, a gente vai ter que falar sobre dois aspectos aqui, o financeiro e o que você estava falando da terapia. Então, Gabriel, vamos resolver os primeiros premissas e vamos resolver a parte financeira. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que aí entra o estoicismo também, de você conseguir manter a calma para você analisar aquela situação de uma maneira racional, tirando um pouco da emoção de lado. E aí, quanto antes você faz isso numa situação onde você está bem, eu acho que essa análise dela passa a ser mais racional ou menos emocional e mais assertiva no final das contas. Então, isso é extremamente importante. Com certeza. Bem, quando você está dentro de uma situação não tão favorável, que você não tem controle, ainda assim você consegue gerir essas emoções de uma forma muito tranquila para tomar decisões certas, porque você não tem controle, mas você estava preparado para aquilo. Acho que fazendo todo um caminho, né? Entre entender o que você tem controle, aceitar o que você não tem, tentando fazer com antecedência o primeiro estágio maior, analisando tudo que pode dar de errado e o que você pode, sabendo que isso pode dar errado, o que você pode resolver hoje. E por alguma razão, se você não resolveu na hora que der errado, como que você pode reagir a isso? Então, acho que o estoicismo tem toda uma parte que pode ser feita antes, que pode ser feita durante, e aí depois também tem essa questão de você aceitar, entender que tem coisas que fogem do seu controle. Acho que tem todo um pós e durante. E uma coisa que eu acho que é essencial, principalmente para as pessoas que estão nesse momento passando por algum tipo de crise financeira, de situação de desemprego, de não ter renda e tal, não tinha nada planejado, deu tudo errado, tomei de carreira, errei, quebrei o negócio. O mais importante é respirar. Não é fácil, mas é respirar e entender que é uma fase em que vamos aprender com os erros. Eu sou uma pessoa que já quebrou, então já quebrei CNPJ, então parece balela isso quando as pessoas falam, não é. O maior aprendizado que eu tive que nem dar me ensinou foi eu quebrei. Caramba, eu aprendi tudo que eu não podia fazer. Eu aprendi tudo de errado. Isso é uma outra coisa legal. Caramba, todas as coisas que não poderia, que eu não posso repetir na próxima. A gente vê até alguns clientes aqui na casa que, na minha visão, é uma loucura. Essa pessoa quer vender tudo que ela tem para comprar Bitcoin. E realmente isso que é uma... Ok, existe uma análise de histórias do lado da loteria, né? Querer... Aí você vê um pouco daquela... você tem um FOMO, né, que eles chamam, que é Fear of Missing Out. Então você tá na rodinha de amigos, todo mundo tá falando, não, eu tenho Bitcoin, que eu tô ganhando não sei quanto, eu não, nossa, só eu não tenho, aí você começa a entrar naquela... Às vezes até admitir, não, também tenho, e aí no dia seguinte você vai com um torri. Então assim, as pessoas, elas acabam não estudando o que elas estão comprando. De uma maneira... Ela tem perfil, não tem, ela não diversifica a carteira dela, como deveria diversificar, então ela coloca, como a gente sempre fala, né, todos os ovos ali na mesma cesta, e muitas vezes ela toma decisões de maneira impulsiva. E eu acho que o estoicismo, ele consegue trazer um pouco dessa... Primeiro, vai naquele premeditado de uma hora, onde você consegue analisar, beleza, eu estou comprando isso daqui, o que pode dar de errado? Estou comprando no papel, no ativo. Se esse ativo despencar, eu vou perder um dinheiro muito grande. Então, o fato de você diversificar reduz seu risco. O outro fato é, o que eu controlo? Eu controlo, talvez, escolher o ativo que eu vou comprar. E aí, eu vou fazer essa análise por conta própria, ou eu vou depender de uma corretora, de um banco, de alguém mais especializado. Só que eu não tenho controle de como esse ativo vai se valorizar ou se valorizar. Sim. E aí, no momento em que você tem uma reação desse ativo, você conseguiu manter a calma e não tomar uma decisão precipitada.
Então, eu acho isso, para mim, foi a primeira coisa assim que veio na cabeça. Falando, é o pessoal que compra ações, quando vai subir, e aí, de repente, ela cai, e a pessoa começa a vender no que tem, sem ser uma decisão. Desespero, né? E muitas vezes ela acaba vendendo na baixa, e aí depois o papel sobe, e ela fala, não começa a entrar nisso, ação... Por isso que é importante esse acompanhamento profissional, entender muito claramente qual que é o teu perfil, os riscos, né? E uma coisa que eu é um pouco mito, assim, é que renda variável é altíssimo risco. É claro que ela tem mais risco do que a renda fixa, um pouco mais, mas existem produtos de renda variável que têm baixo risco, que você consegue investir com risco com um cenário um pouco mais tranquilo do que ações, por exemplo, que oscilam muito. Então, existe essa possibilidade de você conseguir potencializar seus ganhos com um produto que não é um produto que oscila tanto, né? Não, eu gosto muito de fundo imobiliário, por exemplo. Né? Eu estava até vendo um vídeo esses dias, acho que foi hoje. E a pessoa estava falando, fundo imobiliário, ele é um... Como é que é? Rainbox, eles estavam brincando se era um ativo que volatilidade de renda fixa, mas com rentabilidade de ações, ou se ele era um ativo de volatilidade de ações com retorno de renda fixa. E na minha visão, ali vem outro. Eu acho assim. Está totalmente errado. Não, mas eu acho que o fato de você ter, e aí também depende dentro do segmento de fundos imobiliários, você tem diversos tipos. Então você tem fundo de papel, que a gente chama que é de recebíveis, é realmente uma renda fixa, só que o fato dela ser negociada em bolsa, ela faz uma volatilidade maior que você consegue enxergar. E aí você tem outros fundos que são de tijolos, que a gente chama, que você normalmente tem o imóvel em si, ou algumas outras coisas, mas a gente chama de tijolo. Então, esses fundos, eles têm muito menos volatilidade do que uma ação. E você, na maioria dos casos, consegue ter uma previsibilidade maior do retorno que ele te dá. Porque a maioria dos fundos imobiliários te paga uma rentabilidade mensal. Então, assim, você consegue ter ativos com risco muito menor. E com a possibilidade de ganho maior, inclusive recorrente. E eu acho que muitas vezes é uma porta de entrada para o investidor. O investidor que às vezes não tem o perfil de entrar numa ação, ele consegue entrar no fundo imobiliário e muitas vezes pode estar nessa rentabilidade mensal. Acho que agrada muito investidor de varejo, né, que é o pessoal físico. Que inclusive o que a gente estava falando sobre ter uma renda acima mensal ali é uma ótima opção, né? Eu gosto. Também. Eu suspeito. Acho que é isso, gente. Conversa muito boa, tranquila e quem diria, né? O estoicismo tem tudo a ver com o mercado financeiro. Pode ajudar muito. Pode ajudar muito. Uma vez não é nas pautadas da emoção. Que querendo ou não, é o mundo que a gente vive, a realidade que a gente vive, ela a não ser que você vá viver a casinha de sapê lá na montanha, tem como você vai lidar com o dinheiro, você vai lidar com o consumo, mas saber lidar com isso de uma forma saudável e usar o que a gente tem como ferramenta a nosso favor, né? Então é isso, muito obrigado. Uma conversa ótima, foi muito bom. Na próxima a gente vai para falar só de estoicismo. Só de estoicismo, depois a gente falou de estoicismo. Muito. É que tá tudo claro. Fez um link ótimo. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Pode deixar comentário, vou deixar aqui no final do vídeo. Vai ficar os contatos aqui do Lúcio, caso vocês tenham alguma dúvida. Caso vocês queiram um material bem bacana sobre renda variável, entre em contato com ele, que tem um material muito bom que ele desenvolveu, explicando, assim, de uma maneira muito didática sobre os produtos dos principais de renda variável. E vou deixar os contatos dele também, caso vocês tenham uma dúvida, queiram conversar, falar sobre estoicismo, falar sobre renda variável, pedir uma ajuda para investir, fazer esse planejamento, né, Lúcio? Vamos ajudar, né? É isso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.